Foi injusto, o resultado injusto. O empate seria talvez o resultado mais justo pro jogo. Talvez o resultado mais justo. E o Corinthians teve chance de ganhar o jogo também. Então, quer dizer, teve a cabeçada do Wildo Alberto. Teve vários. Teve o chute do Wildo Alberto. O lance do Santos lá. Teve um carrinho que ele não pegou. Não, o lance do Santos é uma vergonha. Até quando? Até quando vai ser o Santos? O Marco pegou depois O jogo tava 0-0. Espetacular. Depois que ele entregou a paçoca. Aí foi uma parede. Era pra nem ter a chance. Sim, mas aí foi uma parede. Para! Aí Era pra nem ter tido a chance. Ele cresceu. Ele entregou a chance. Ele cresceu de uma maneira tão grande perto do Yuri. Gente, o Yuri ficou pequeno. Gente, não é possível que só eu perceba. A gente já falou aqui, o Bruno já falou várias vezes, que o Santos tá inseguro, pô. Eu sou a favor da permanência dele. Olha como você é ridículo. Aí você leva no debate. Você leva no deboche. Você leva no deboche. Faz uma enquete aqui. O cara que sai jogando daquele jeito de novo, porque já aconteceu contra o Botafogo. Foi um pequeno equívoco. Gente, já aconteceu contra o Botafogo. E agora aconteceu de novo. E aí, vai esperar até levar um gol? Vai esperar ele ficar saindo dessa forma até ele levar um gol? Porque ele não falha só na saída de bola. Ele falha na saída do gol, ele falha espalmando pra dentro. O Santos hoje não tem segurança pra ser o titular do Flamengo. O argentino que tá chegando o Rossi. O Rossi também não é bom com o pé, não. Então, provavelmente, ele chegando, ele vai dar alguns mole também com o pé. Não, sim, Vamp. É Bruno? Não. Mas o Santos não é só não ter habilidade com os pés, é ele estar inseguro. É muito claro que ele está inseguro. É muito claro. Gente, o próprio treinador não confia no Santos, contanto que ele barrou o Santos. Ele botou o Matheus Cunha para jogar. Como é que não tá a cabeça do goleiro se a torcida não confia, o treinador não confia, a diretoria já não mostra essa confiança toda porque foi contratar um outro goleiro? Ele tá inseguro. Não sei se é psicólogo, problema, se é preparador de goleiro. Agora, mais um erro, Bruno. E quase que ele entrega. Uma hora vai entregar e aí vai ser mais criticado ainda. Ele tem errado bastante. É um cara que tá sem confiança, sim. Pelo menos nos últimos 2 jogos, ele jogou contra o Fluminense, jogou hoje, o time não tomou gol. Isso pode ajudá-lo. O goleiro não toma gol, por mais que tenha alguma falha, algum erro. Se o goleiro sai de 2 jogos sem tomar gol, acho que pro lado emocional dele é legal. É a mesma coisa que o centroavante que faz um gol. Às vezes o cara tá mal no jogo, tá sem fazer um tempão, aí a única bola que sobra ele faz o gol. O cara sai confiante. Então isso pode ajudar, mas o Santos ele erra bastante. Esse ano ele tem um número de erros maior do que deveria para um goleiro do Flamengo, que é um time que pretende lutar pelos títulos da temporada. Agora, a gente fala sobre o Flamengo e sobre o Corinthians, né? A gente trouxe elogios pro Corinthians. O Vamp disse até que acha que vai ficar entre os 8. Foi isso? O Vamp acha até que o Corinthians vai se recuperar a ponto de ficar entre os 8 no fim do Campeonato Brasileiro. Agora, sobre essa situação dos atacantes do Flamengo, né? Que foi o Flávio que criticou a atuação do Pedro? Não. O Pedro realmente não jogou bem, não, mas foi... O Nilson criticou o Pedro. O Gabigol, pela primeira vez, ele vive uma má fase no Flamengo. Não jogou nada. Eu costumo sempre dizer, tá? Muita gente, Pilhado defende muito o Gabigol. Defendo, porque acho que é um grande ídolo. É um cara que já entregou muito pra esse Flamengo. Agora, uma pergunta que eu faço. O Gabigol, essa má fase do Gabigol, se deve a quê, na opinião de vocês? Porque eu sempre disse que desde 2019, o Gabigol nunca teve uma má fase no Flamengo. Desde 2019, ele nunca teve uma má fase. Foi artilheiro, bicampeão de Libertadores, bicampeão brasileiro. Todos os gols do Flamengo em finais de Libertadores foram do Gabigol nessa geração. Ele fez os 2 contra o Furacão. Não, os 2 contra o River, o gol do título contra o Furacão e o gol na derrota pro Palmeiras. Agora, por que o Gabigol tá nessa má fase de tanto tempo não jogando bem? Essa é a verdade. Ele tem alguns lampejos, mas já perdeu muitos gols. Hoje não fez mais, de novo, uma boa atuação. Ao que se deve essa má fase do Gabigol, na sua opinião? Eu acho que tem um pouco do time. Esse ano do Flamengo até agora não foi bom. E aí, são poucos do Flamengo que a gente cita aqui. A gente fala de vez em quando. O Pedro tem uma boa média de gols. O Ayrton Lucas jogou bem. O próprio Léo Pereira. O Fabrício Bruno. Mas aí são 2 zagueiros, um lateral esquerdo. Do meio para frente são poucos que estão jogando bem, né? O Gerson teve um ou outro momento no início ali do Sampaoli, ele se machucou, tá voltando. Everton Ribeiro não tá bem no ano, Arrascaeta hoje de novo machucado. Então acho que tem um pouco a ver com o time e na questão de confiança também, né? Mesmo um cara que é frio para decidir, né? Como você citou, os 4 gols em final de Libertadores, ele é um cara que tem uma frieza, né? Mas não é totalmente imune
ao momento, eu acho que ele continua brigando muito, a gente está até vendo os lances do jogo, já 2 que ele participou. Ele continua buscando, eu não acho que é um cara que não tá nem aí. Acho que ele tá tentando jogar bem, ele tá tentando. A falta de dedicação não dá pra falar do Gabigol, né? Não dá. Eu acho que hoje ele tava melhor que o Pedro, acho que nenhum dos dois jogou bem, mas quando o Sampaoli tira um, acho que entre ele e o Pedro, eu tiraria o Pedro hoje, não o Gabigol, mas ele tá abaixo do que ele pode, né? Se o time melhorar, pra valer mesmo, pegar uma sequência boa, acho que ele vai crescer junto. Mas uma coisa que você fala, eu concordo, é um cara que eu insistiria bastante. Tem jogador, se não tá bem, troca, põe outro, daqui a pouco ele volta. Mas eu falei o mesmo do Dudu no Palmeiras. Dudu ficou vários meses sem fazer gol no time do Palmeiras. Mas são caras que você sabe a qualidade, sabe o poder de decisão, sabe o que eles significam pro time. Então o Gabigol é um cara que eu acho que ele merece mais tempo que os outros. Eu vou chamar o Rodrigo Viga para falar sobre essa situação do Gabigol. Porque o Gabigol, eu tô com o Bruno, tá? Eu não barro o Gabigol do Flamengo, não barro. Puxa saco, não tenho relação nenhuma pessoal com o Gabigol. Nenhuma, pelo contrário. É um dos jogadores com os quais eu menos tenho relação e que eu acho marrento. Acho uma marra meio exagerada do Gabigol. Não é aquela marra só do campo, não. É assim fora também. Agora, eu não posso ser a favor de você barrar, que muita gente já disse, tem que botar o Gabigol no banco para ele sentir a pressão. Não é sentir a pressão. Ele tem essa pressão. E o Gabigol, em momento nenhum, ele foi apático, como muitas vezes já foi o time do Flamengo. Ele corre o jogo inteiro, ele busca, ele tenta, ele perde muito gol. Tá perdendo muito gol. Agora, Vamp, não sei se você concorda, já eu vou chamar o Viga, quando o sinal dele restabelecer lá no Rio de Janeiro, eu daria chances adoidado pro Gabigol, porque eu acho que o Gabigol ainda é muito importante para esse Flamengo. Principalmente quando começar a chegar, amigo, os jogos de mata-mata da Copa do Brasil, os jogos de mata-mata da Libertadores, porque ele cresce e ele não amarela. Essa é minha opinião. Você acha que ele já precisa pegar um banquinho? Não, tá louco. Então você concorda? É coisa de só se o Paulo for maluco ou qualquer outro. O Gabigol, ainda mais quando tiver a presença do Arrascaeta, que precisa entrar em forma o mais rápido possível, né? O Everton Ribeiro em forma também, aí você vai ver. Né? Tem a temporada ainda aí, mas esses dois jogadores têm que estar bem, né? Pra servir o Gabigol. Você vê que teve até aquela brincadeira de emoji, ele e o Arrascaeta, né? Você que me enxerga. Tudo não, titular absoluto, até que o Bruno Henrique entre em forma, volte muito tempo parado. O Cebolinha ainda não fez aquelas grandes partidas que se esperava dele quando ele jogava no Grêmio e na própria seleção brasileira. No meu time, o Gabigol é titular absoluto. Nem pensar em sacar o Gabigol. Mas não tem cabimento. Não só o Gabigol e o Pedro. Aliás, o Pedro hoje saiu com uma carinha bem brava, hein? Não gostou de ser substituído, não, né? Pô, mas se o cara está jogando mal, por que faz cara feia também quando sai? Isso serve pro Gabigol também. O cara não gosta de sair. Ele tava mal, saiu, pô. Não gosta, ele não gostou de ser substituído. Mas esses dois caras, eles são titulares do Flamengo. Quando tem o Everton e tem o Arrascaeta jogando com os dois, com o Gabigol e com o Pedro, a situação é outra pra eles, né? A bola não chegava no Pedro. Eu falei durante o jogo, né, Flávio? Mas, mas o Pedro não tá jogando? Não tocou na bola. Primeiro tempo inteiro. O Pedro tocou acho que uma ou duas vezes na bola. Quer dizer, eu tô lá narrando e não falo o nome dele, um artilheiro, um matador. Mas que raio? O Flamengo tá jogando sem o Pedro. Mas eles não. A hora que tem os dois ali, o Everton e o Arrascaeta no time, o jogo do Gabigol e do Pedro passa a ser outro. Só um técnico doido. Eu não gosto de Sampaoli, acho um grande milongueiro. Técnico bem meia boca, só um técnico doido mesmo para deixar esses dois caras como reservas. Não, de jeito nenhum, são titulares absolutos do Flamengo. O Nilson fala que é milongueiro. Eu acho o Sampaoli um bom treinador, tá? Acho, todo mundo falava, pilhado, viúva do Jorge Jesus. Eu falava que o Jorge Jesus, para mim, era a melhor opção para esse time do Flamengo. Eu achava e pronto. Agora, eu acho o Sampaoli um bom treinador pelos trabalhos que ele já fez. Né? No Brasil, eu acho que ele foi bem mesmo. Ele foi bem no Santos, ele foi bem no Atlético Mineiro. Primeira passagem lá no Sevilha. Não ganhou passagem na seleção chilena. Ele sempre tá de passagem. Foi bem. Não, de passagem não, né, Nilson?
de passagem, não. O título importante que ele ganhou foi uma Copa América pelo Chile, Sul-Americana pela Universidade do Chile. 63 anos de idade. Sim, mas ele em momento nenhum. Não é um ganhador, mas não é um cara não é longevo nas equipes que ele... Nilson, mas em momento nenhum ele tem um grande clube, o grande time na sua mão. Agora ele tá tendo. Agora ele tá tendo. É isso, agora ele pode ser cobrado. Eu acho que ele é mais... Porque o Santos não era o grande time na época que ele pegou e levou para uma final de Libertadores. Sim. Mas foi o Cuca. Não, ele ficou em segundo. Ele ficou em segundo no Brasileiro. Aquele brasileiro que o Flamengo fez 90, né? Sim, fez 74. só ficou atrás do Flamengo. Ele foi do Atlético Mineiro quando ainda não era esse timaço do Atlético Mineiro. E aí foi campeão só mineiro. Concordo. Agora, ele nunca teve o grande time na sua mão. Agora ele tem. Agora ele tem. Agora ele tem que ganhar. O que eu acho do Sampaoli é que rotulam como um treinador sensacional. Eu acho que entre sensacional e milonga, ele é muito mais milonga. É muito mais milongueiro do que um treinador sensacional. É um treinador ali, é um treinador. Pra mim não tem nada desse treinador sensacional, nada disso. Ele, entre o milongueiro e o sensacional, ele tá mais pra milonga, na minha opinião. É um treinador nota 6, 5. Por exemplo, entre o Sampaoli e o Dorival Júnior, eu prefiro o Dorival. Mas é uma questão de preferência. Entre o Sampaoli e o Dorival, é o Dorival. Olha o Dorival aí. Mas você falou de conquistas, aí eu vou te pegar. Porque o Dorival também teve uma carreira super longa já, só foi conquistar seus títulos de expressão mesmo agora. Porque ele tinha conquistado uma Copa do Brasil pelo Santos. Mas nunca dirigiu um grande clube. É o que eu falo do Sampaoli. É a mesma coisa, então, mas a história é a mesma. Ué, mas é isso. A história é exatamente a mesma. Você precisa ver o trabalho que ele faz. Por exemplo, você pegou um São Paulo, você está vendo São Paulo nos últimos jogos, é um São Paulo com um comportamento totalmente diferente. É outro time. É um outro time. Então, quer dizer, é isso que eu percebo no treinador. O treinador com o mesmo elenco faz o time ter uma postura completamente diferente dentro de campo. O São Paulo ele fez isso até agora. Mas ainda não fez isso até agora. Fez com o Santos. Não, mas não acabou a temporada. Sim, mas fez. Não acabou a temporada ainda pra gente jogar. Mas calma, Nilson. Olha o que você tá vendo aí. Ué, não dá pra falar agora, Nilson. Você tá achando que ele... Se ele não ganhar, eu vou criticar. Eu não. Se ele não ganhar, eu vou criticar. Lógico. Entre milonga e super técnico, eu tô mais pra milonga. Não. Tempo ainda. Super técnico, não. Mas é um grande treinador. Vender ele como super técnico? Ó, o Viga já tá lá, a postos pra falar com a gente. Ô, Viga, tem esse papinho aí de alguns torcedores que às vezes nas redes sociais, Gabigol tem que pegar um banco. Eu discordo completamente. Acho sim que ele vive a sua primeira má fase desde que chegou ao Flamengo. Agora, não dá pra botar o Gabigol em banco, até porque na hora do vamos ver a gente sabe quem vai botar a bola pra dentro. Essa é minha opinião. Ano passado mesmo chegou a ser questionado em alguns momentos quem empurrou pra dentro contra o Atlético Paranaense na final da Libertadores. Foi ele, não tem jeito. Tem estrela, acho marrento, acho muitas vezes arrogante, mas não colocaria no banco tão cedo o Gabigol, Viga. Você tem uma opinião semelhante? E o que falar? Por que você acha que o Gabigol vive essa primeira má fase ali pelo Flamengo? Lembrando que ele desabafou na época do Vitor Pereira, quero jogar como 9, quero jogar de centroavante, e agora tem um novo treinador chegando, que é o Sampaoli. Não, é assim embaixo que você falou. Acho que não dá para imaginar o Gabriel Barbosa, o Gabigol, no banco de reserva. Você pode não gostar da postura, do jeito, da pessoa, da maneira de agir, proceder, beleza, respeito a sua opinião. Mas o Gabigol, já reputei ele aqui, já o coloquei como o segundo maior ídolo da história do Flamengo, atrás do Zico, pelas conquistas, pelos troféus e pelo paradigma, né, pela história que ele construiu no Flamengo de 19 para cá. Agora, por que ele não está rendendo? Por que não é o mesmo Gabriel Barbosa? Lá no passado, no time do Jorge Jesus, que a gente não consegue desapegar, né? Mas ao que parece a transição ela vai começar de forma mais intensa. Era um time que produzia muito, de alta produtividade, e que criava muitas oportunidades para o Gabriel Barbosa, que sempre teve o momento Gabigol e o momento perde gol. Então ele perdia lá seus 4 ou 5 gols, mas fazia 2, 3, então os gols perdidos ficavam debaixo do tapete, poeira debaixo do tapete, e os gols marcados eram mais enaltecidos. Hoje a situação é diferente. Eu diria que essas chances não emergem, não surgem com tanta fluidez, com tanta naturalidade, e aí quando ele tem uma, duas ou três, ele não está guardando e ele mergulha numa má fase. Precisa muito de jogadores que pensem, precisa muito de jogadores que articulem, que coordenem o time. Hoje não existia essa figura. O Gerson até que tentou.
caiu no Viga, mas ele tá perdendo chance, né, Viga? Ele tá perdendo a versão dele, viu? Mas ele tá perdendo muito gol, né, Viga? Ele tá tendo chances, né? Hoje ele não teve chance, Pilhado. Sim, hoje ele sinceramente não teve chance. Ele teve no Fla-Flu ele teve uma chance, que foi aquela metida do Pulgar, que ele chutou cruzado, a bola beijou a trave. Não tem tido as mesmas oportunidades que tinha no passado. Ele precisa de jogadores como esse, o Everton e também o Arrascaeta. Agora, sobre a questão física, a dúvida que eu tinha acabou de ser confirmada. Apurei aqui. Os jogadores estão tendo uma certa, eu diria, dificuldade na adaptação a essa intensidade do técnico Jorge Sampaoli, que bota a turma para ralar, bota a turma para treinar, que é um time mordendo, intenso, asfixiando o adversário, e isso acaba aparecendo mais dia menos dia. Então, está muito claro, muito evidente, que hoje o Flamengo pagou uma conta do Fla-Flu, em que teve que marcar lá em cima o Fluminense para não deixar o Fluminense jogar. Como o Fluminense pagou a mesma conta com uma derrota ontem, o Flamengo, por sorte, conquistou uma vitória hoje. Então, essa questão física, adaptação ao estilo, à filosofia de um novo técnico, acabei de conversar aqui, isso está muito claro, muito evidente. Dá mais uma chance para o Gabriel Barbosa, dá mais uma chance para o Gabigol. A bola não está chegando para ele. Quando chega quadrada, ele está tendo que sair da área, fazer as funções de meia, e ele não é esse jogador articulador. Hoje quebrou um galho, como vem quebrando em outras oportunidades. Por isso que eu digo, tem que rezar todo dia, acender uma vela todo dia para Jorge Arrascaeta, para que ele se recupere o mais prontamente possível. Ou que o Flamengo busque uma outra opção no mercado, viu, Pilhado? Viga, eu vou perguntar para a mesa, tá? Eu discordo quando você diz que a bola tá indo quadrada pro Gabigol. Aí eu discordo, porque contra o Botafogo ele teve duas chances bem claras. Bem claras. Uma parece que foi colocada com a mão pelo Everton Ribeiro. Também não sou a favor de barrar o Gabigol, não, tá? Eu que comecei esse assunto, porque eu sou totalmente contrário. Pode passar uma fase, porque eu acho que ele vai voltar a entregar o que ele entrega desde 2019. Agora, a bola tá chegando muitas vezes e ele não tá aproveitando. Não é só bola quadrada, né? Contra o Botafogo ele teve bola que foi com a mão. A última citação que você tá fazendo é o Botafogo, Pilhar. Sim. A última citação que você tá fazendo é o Botafogo. De lá pra cá foram vários jogos. E dos jogos anteriores. Não, desses eu concordo com você. Mas ele já vem perdendo o gol há um bom tempo. Bruno. E a mesa? O que diz a mesa? Vamos lá. Não, eu acho que os dois têm razão até em alguns pontos. Acho que ele perdeu alguns gols que ele não podia perder nesse jogo com o Botafogo, é verdade. Foi uma bola do Everton Ribeiro. Mas aí eu concordo quando o Viga diz que as coisas não fluem tão naturalmente como já fluíram. Isso também é verdade. Então, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta não estão fazendo um bom ano. São caras que são fundamentais para o Flamengo criar oportunidades. Os dois com muitos problemas físicos. O Arrascaeta, assim, qual foi o grande jogo dele nesse ano, né? E ele é um cara fundamental pro Flamengo. É muito difícil lembrar um grande jogo. Você fala, não, esse jogo o Arrascaeta em 2023... Ele machucou o quê no aquecimento? Ele sentiu uma dor na coxa. Até aqui o Flamengo ele pôs uma nota, não do Arrascaeta, mas o Eric Pulgar, eles dizem aqui que foi substituído com cãibra, e o Léo Pereira sentiu um incômodo no adutor da coxa esquerda. São dois desfalques que vão fazer muita falta, hein? O Pulgar é cãibra, melhor. Sim. Porque são dois dos melhores jogadores do time do Flamengo nos últimos jogos, junto com o Ayrton Lucas. Tá jogando bem o Pulgar mesmo, tá muito bem. Então, mas eu acho que tem um pouco dos dois. Acho que ele perdeu gols que o Gabigol não deveria ter perdido, e é uma característica, é verdade que o Viga falou, quando o time criava mais, ele já perdia gols, só que ele tinha, 6 chances, aí ele perde 3, faz 1, perde 4, faz 2, vai. É por aí, só que agora não flui tão naturalmente. Gols que ele perdeu, ele poderia ter feito, mas o time, o conjunto, não flui tão naturalmente para os atacantes. Aí alguém pode dizer, o Pedro tá fazendo gol, é verdade. Então por isso que eu acho que tem um pouco dos dois, que o Pedro tem um alto número de gols. Você queria falar também, né, Vamp? Não, eu falando assim, que lógico que vai ter uma queda por causa dos dois caras que... Poucos times tinham 2 caras, por isso que o Flamengo ganhando tudo. Eu sempre falo, passe final para deixar na cara do gol, Everton Ribeiro ou Arrascaeta pifa os caras. Deixa, e os dois não estão jogando e não estão bem. Arrascaeta foi incômodo na posterior da coxa direita. O Arrascaeta, a gente sempre fala isso, né, Nilson, Flávio, que é o grande ponto do Flamengo nessa temporada. É o cara que sempre foi decisivo, é o cara que sempre foi genial e que nessa temporada teve aquela lesão no pubis, já do final do ano passado. E esse ano, no começo desse ano, também não entendi ter 42 dias de férias pro Arrascaeta. Ele é um cara que poderia voltar antes para recuperação. Ele é um cara que estava machucado, que estava com esse problema do pubis. Podia voltar ali uma semaninha antes, porque 42 dias já foi um absurdo para ele, então, principalmente. E ele não tá bem. E é um cara que, quando não tá bem, o Flamengo perde o seu principal homem de criação. Tem ainda uma respirada com o Everton Ribeiro? Tem, que é um cara que também é genial, na minha opinião.
mas perde o seu principal nome de criação, o Flamengo, né? O problema também é que o Flamengo não sossega, né? O Flamengo fica mexendo em treinador toda hora. O Flamengo vive sendo remontado. O Flamengo está sendo remontado pelo São Paulo. É dose. E além de ter os jogadores cruciais, como o Arrascaeta, como o Everton Ribeiro, sem as melhores condições físicas. Eu gosto muito do Gabigol. Eu acho que ele faz tudo o que tem que fazer. Ele faz gol, ele enche o saco, ele é marrento. Eu gosto de tudo isso aí. Mas ele não está vivendo uma fase de gols. O cara se mata em campo. A gente tinha o cara dando tudo, o cara se matando. Daqui a pouco volta a fazer os gols. Mas o Flamengo também precisa dar um jeito de ter um time mais ajeitado, né? Mais assentado. Não dá pra ficar montando o time toda hora. Aí fica difícil pra todo mundo. Agora, eu acho que tem que ser cobrado o departamento médico do Flamengo, e o departamento médico do Flamengo vira público pra explicar o que acontece com a Arrascaeta. Não tem uma explicação, pelo menos eu não vejo. E eu procuro acompanhar tudo, né? Eu não vejo o departamento, olha, o Arrascaeta tem isso. Ele tá com essa sequência de contusões em razão disso. Tem que ter uma explicação. O que a gente fala aqui é tudo chutômetro. Nós não conhecemos nada de medicina. Nada. Quem conhece de medicina é o médico. Então, o médico, o chefe do departamento médico do Flamengo, deveria vir a público e falar, olha, vamos explicar aqui a situação dos jogadores mais importantes do nosso elenco, que é o Arrascaeta, que está cheio de contusão. E não cura as contusões. É por isso. Nilson, seu microfone deu um probleminha. Tem essa situação aí do Arrascaeta, né? Que é uma situação que todo torcedor hoje do Flamengo se pergunta quando que o Arrascaeta vai voltar a jogar. Já também a gente vai falar do Vinícius Júnior, hein? Falando em Flamengo, mais um crime o que fizeram com o Vinícius Júnior. Uma covardia o que fizeram com o Vinícius Júnior. Agora, Vamp, é difícil, né, o torcedor do Flamengo se acostumar a não ter o seu principal nome. Porque, o Flamengo tinha o Bruno Henrique. Era o principal nome do Flamengo ali junto com o Gabigol, na minha opinião. Em 2019, o que esse cara fez, ele fez chover. Aí o Bruno Henrique tem uma lesão grave. E aí tá voltando aos poucos. Agora o Arrascaeta. Ou seja, são dois dos principais nomes dessa geração que começam a ter uma queda. É para se assustar? E outra, acha que o Sampaoli já precisa pensar em novos nomes, até para substituir o Arrascaeta em momentos assim? Porque o Flamengo sempre quis um meia, mas a gente não tem nome no mercado para substituir o Arrascaeta. No futebol mundial até tá tendo essa dificuldade, né? De você ter esse meia. A maioria dos clubes usa tudo, os meias hoje jogando pela beirada do campo, né? Cortando para dentro, mas assim, a gente tá falando de 4 anos atrás, né? 2019, estamos em 2023, indo para 2024. Estamos no mês de junho aí, daqui a 2 semanas aí já é junho, né? Mais 10 dias aí já é junho. E aí você pega o Arrascaeta, a Copa do Mundo foi em novembro. E ele voou quando ele entrou na seleção. O Mauro César Pereira tava lá e falou, pô, vê esse cara correndo... O último jogo contra a Gana, que ele foi titular, fez 2 gols. Sabe, já estamos indo para junho, metade do ano. Dá tempo ainda, né? Porque as competições agora que vão apertando agora, o Campeonato Nacional vai até dezembro ali, mas Copa do Brasil e Libertadores está aí. E precisa recuperar assim um Arrascaeta, porque ele não é um jogador barato pro Flamengo.